Record in progress. Bom dia, vamos retomar aqui a aula de Direito Constitucional. Aqui eu só fazer um apanhado do que nós já vimos. Nós já vimos a aplicabilidade das normas, né? Norma de eficácia plena, contida, norma de eficácia plena, norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Está nas aulas anteriores, quem quiser ver na descrição do vídeo, aí você tem os playlists de direito penal, direito processual penal, legislação penal especial, execução penal e agora direito penal. Estamos criando uma nova playlist aí de estudo e o contato das redes sociais também. Vimos teoria geral dos direitos fundamentais, vimos o que é o conceito de direito dos homens, que é os desnaturalismos, direitos fundamentais, que é o que está na Constituição, e os direitos humanos, que são os tratados internacionais. Vimos as gerações de direitos também, né? Primeira, segunda, terceira geração, e também a discussão do surgimento já da quarta ou quinta geração de direitos. Vimos as características dos direitos fundamentais, a universalidade, a historicidade, a indivisibilidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, relatividade, limitabilidade, complementaridade, concorrência, efetividade, proibição do retrocesso. Foi aqui que paramos, fizemos as questões, e aqui agora a gente vai entrar no limite dos direitos fundamentais. Vou botar em tela única para a gente ler. Aqui a canetinha de marcação, ferramenta, comentário. Vamos lá falar sobre limites dos direitos fundamentais. Vamos lá. A posição de limite aos direitos fundamentais decorre da relatividade que estes possuem, pois, conforme já comentamos, nenhum direito fundamental é absoluto. Eles encontram limites em outros direitos consagrados no texto constitucional. Além disso, conforme já se pronunciou o STF, um direito fundamental não pode servir de salvaguarda de práticas ilícitas. Ou seja, isso aqui é um julgado do STF que diz: eu tenho direito fundamental de inviolabilidade de domicílio. Você tem o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, mas você não pode utilizar a inviolabilidade de domicílio para que você esconda um crime lá dentro. Então, em caso de flagrante delito, a polícia pode adentrar no seu domicílio. Então, é isso que ele está colocando aqui. Que pode falar. Eu tenho um outro exemplo, não sei se vai estar certo, aí o professor me corrige. Aquele caso do você não poder fazer provas contra si, né? Aí o cara vai abordado e apresenta um documento falso. Ele não pode usar o fato dele não em juízo, ele não pode usar o fato de dizer não, para eu não produzir provas contra eu mesmo, eu fui lá e apresentei uma identidade falsa, por exemplo. Seria um exemplo? Seria. E ele cometeu crime, né? Que é a mesma coisa disso aí, né? A gente não pode dar casa, né? Ele não esconder pode. um crime. É o que está escrito aqui, ó, um direito fundamental não pode servir de salvaguarda para práticas ilícitas. Então, na verdade, o direito fundamental dele não constitui prova contra ele mesmo, ou seja, não querer se entregar à polícia, mas não dá o direito a ele de fazer uma identificação falsa, né? De levar uma falsa identificação para a polícia. Ou seja, ele está querendo que o ilícito de identificação falsa se sobreponha, quer dizer, o direito dele não se autoincriminar se sobreponha ao crime de identificação falsa, né? Identidade falsa. Aí a mesma coisa. O direito da pessoa de inviolabilidade quer que acoberte um tráfico de drogas, sei lá, vários outros crimes aí que sempre ocorrem, essas brigas de inviolabilidade. Continuando. Para tratar das limitações aos direitos fundamentais, a doutrina desenvolveu duas teorias: a teoria interna e a teoria externa. A teoria interna
teoria absoluta, considera que o processo de definição dos limites a um direito é interno a este. Não há restrições ao direito, mas uma simples definição de seus contornos. Os limites do direito eles são imanentes, intrínsecos. A fixação dos limites a um direito não é, portanto, influenciada por aspectos externos, extrínsecos, como, por exemplo, a colisão de direitos fundamentais. Para a teoria interna absoluta, o núcleo essencial do direito fundamental é insuscetível de violação, independentemente da análise do caso concreto. Esse núcleo essencial, que não poderá ser violado, é identificado a partir da percepção dos limites imanentes ao direito. Vamos ler a teoria externa e a gente compara as duas. Desculpa, teoria externa, teoria relativa. Por sua vez, entende que a definição dos limites aos direitos fundamentais é um processo externo a esses direitos. Em outras palavras, fatores extrínsecos irão determinar os limites dos direitos fundamentais, ou seja, o seu núcleo essencial. É somente sob essa ótica que se admite a solução dos conflitos entre direitos fundamentais pelo juízo de ponderação, harmonização e pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Para a teoria externa, o núcleo essencial de um direito fundamental também é insuscetível de violação. No entanto, a determinação do que é exatamente esse núcleo essencial dependerá da análise do caso concreto. Os direitos fundamentais são restringíveis, observado o princípio da proporcionalidade e ou da proteção do seu núcleo essencial. Exemplo, o direito à vida pode sofrer restrições no caso concreto. Questão muito relevante a ser tratada é sobre a teoria dos limites, que incorpora os pressupostos da teoria externa. A pergunta que se faz é a seguinte: a lei pode impor restrições aos direitos fundamentais? A resposta é sim. A lei pode impor restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido, que não pode ser objeto de violações. Assim, o grande desafio do exegeta, intérprete, e do próprio legislador está em definir o que é o núcleo essencial, o que deverá ser feito pela aplicação do princípio da proporcionalidade, em suas três vertentes: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A teoria dos limites visa, portanto, impedir a violação do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Como o próprio nome já nos induz a pensar, ele tem como objetivo impor limite às restrições, aos direitos fundamentais criados pelo legislador. Por isso, a teoria dos limites tem dado amparo ao controle de constitucionalidade de leis pela aplicação do princípio da proporcionalidade. O professor Gilmar Mendes, ao tratar da teoria dos limites, afirma: da análise dos direitos individuais, pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de limitada limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes, ou limite dos limites. Como é que se lê isso aqui? Shanken. Deve ser Shanken. Limite dos limites, que balizam a ação do legislador quando restringe os direitos individuais. Esses limites, que decorrem da própria Constituição, referem-se tanto à necessidade de proteção do núcleo essencial do direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas. No Brasil, a Constituição Federal de 88 não previu expressamente a teoria dos limites. Entretanto, o dever de proteção ao núcleo essencial está implícito na Carta Magna, de acordo com vários julgados do STF, e com a doutrina por decorrência do modelo garantístico utilizado pelo Constituinte. Isso porque a não admissão de um limite de atuação legislativa tornaria inócua qualquer proteção fundamental. É o livro do Gilmar Mendes, curso de Direito Constitucional. Por fim, vale ressaltar que os direitos fundamentais também podem ser restringidos em situações de crise constitucionais, como na vigência do estado de sítio e estado de defesa. Vamos lá. O que ele quer falar aqui? Deixa eu só voltar um pouquinho para você entender que é limite dos direitos fundamentais. Existem duas teorias, a teoria interna e a teoria externa. A teoria interna fala que, independentemente de qualquer análise de caso concreto ou em relação a qualquer outro aspecto comparativo, todo direito fundamental ele tem um núcleo essencial. Então, é uma teoria interna. Você não leva em análise nada externo. Ok. Tem a teoria externa. A teoria externa, ela leva em comparação que existem confrontos entre direitos
o direito da persecução penal, o direito, né, do próprio Estado de garantir o interesse público sobre o interesse privado da inviolabilidade de seu domicílio, no caso de flagrante delito. Então, tem um choque ali de direitos, certo? Nesse choque de direitos, você tem que preservar um núcleo essencial de um direito. E aí surge a teoria do limite dos limites. Você pode, desse lado, né, posso limitar o seu direito, mas esse limite tem um limite também, entendeu? Então, eu posso, eventualmente, ter uma legítima defesa? Tenho, tirar a sua vida. Só que na hora que um exemplo, eu ultrapasso essa legítima defesa, já ultrapassou o limite daquele direito que você tinha constitucionalmente. Ou seja, você excedeu, você tem um excesso. Então, o meu limite tem também um limite para o seu. Ou seja, a teoria dos limites. Tanto é que no próprio Código Penal, quando ele regulamenta a legítima defesa, ele fala que você pode ter a legítima defesa, mas você vai responder pelo excesso. A pessoa não pode vir com uma faca e você ir com um fuzil e metralhar o cara. Aí você, ao mesmo tempo que você tem o direito à sua vida, você, na hora de respeitar o direito à vida do outro, você tem um limite, um núcleo essencial, que você não pode. Não sei se você está entendendo. É uma teoria do limite dos limites. Na hora que eu desrespeito o Posso seu tentar? limite, vai aí. Vamos lá. Eu vou, como é uma coisa nova, eu vou usar o mesmo exemplo, mas não, posso usar o exemplo lá que a gente estudou em direito, que foi o que eu lembrei, na verdade. A gente estudou essa questão aí da legítima defesa e de que é crime o excesso, né? Como você falou agora, né? O cara vem com a faca, por exemplo, o cara vem com a faca e eu posso ali tá com a arma, beleza? Não seria um excesso, seria um outro meio que eu tenho para me defender, né? Mas a partir do momento, vamos lá, eu rendi o cara, pronto. Pô, aí tem câmera em algum lugar externo que possa me gravar, por exemplo. Porque aí Uhum, a minha câmera eu posso apagar, né? Por isso que eu uhum, tô colocando uma câmera externa ali na varanda da minha casa, tal, no poste, tem uma câmera. Aí é gravado que eu peguei, rendi o cara, e ao invés de eu mandar ele deitar ou de alguma maneira imobilizá-lo, ou mandar alguém imobilizar, eu fui lá, olhei para um lado e para o outro, só tava um amigo meu e eu fui lá e, pô! Então, assim, não houve uma legítima defesa, porque eu cheguei, acabei cometendo um crime, né? Ou, uhum, ou eu poderia ter tirado nas pernas dele, né? E fui lá e ele veio para cima de mim, né? Eu poderia ter uhum, tirado nas pernas dele, eu fui lá e virei no meio da cabeça dele e dei um pô na cabeça dele. Então, assim, eu sabia que eu ia matar ele. Então, eu excedi a minha legítima defesa, cometendo um crime, né? O excesso, no caso, que foi uhum, matando essa outra pessoa que também tem o direito à vida, apesar dele estar numa infração penal naquele momento que uhum, estaria invadindo a minha casa. Então, eu tenho o meu limite para agir até dentro do meu direito, né? Que uhum. seria a legítima defesa. Meio Sim, sim. enrolado, mas eu acho Não, que foi isso. Eu não tinha usado essa exemplificativa. O direito dele, seu, da inviolabilidade do domicílio, de tentar roubar o seu domicílio e você imobilizar ele dentro do seu domicílio, né? Mas aí, na hora que se ele tivesse com uma arma e você matasse ele, você, teoria dos limites. Você não excedeu, porque ele estava com uma arma, tinha um risco da sua vida, o risco da vida dele. E, o limite dos limites é quando eu não excedo, então. não é que quando você não excede, é que na hora que você vai comparar os direitos, você não pode simplesmente sobrepor. Esse é melhor do que esse é maior do que esse. Entendi. Tem um núcleo essencial dos direitos, um núcleo essencial, que ele não vai, tanto na teoria interna quanto na teoria externa, e não vai deixar de existir. Vamos ver as questões, vamos ver como é que eles cobram. Porque nas questões fica mais fácil. É porque, na verdade, também tem outra coisa, que é a parte final que o Gilmar Mendes bota nas questões. Se a gente disser que não tem limite, os limites, vai ocorrer que a pessoa pode querer extinguir um direito. A gente está falando em termos de confronto no caso concreto, mas em confronto no caso abstrato, na construção de uma legislação.
né, da construção de uma legislação, por exemplo, uma norma contida. Uma norma contida, eu posso lá restringir um direito, certo? Um direito fundamental. Se você não diz que essa possibilidade de restrição de uma norma contida não tem limite, que já que o direito fundamental não é absoluto, a pessoa pode simplesmente extinguir um direito que já estava posto na Constituição. Então, essa restrição que ocorre numa norma contida, não tem as normas contidas, que são aquelas que pode ter uma legislação e restringir um direito, você pode criar uma legislação que seja tão restritiva em relação ao direito que você acaba não tendo o próprio direito. Então, você tem que ter essa teoria do limite dos limites, que é na hora que essa lei vai colocar um limite, ela tem um limite para colocar também o limite. Senão, ela vai extinguir o direito. Então, também serve para isso a teoria dos limites dos limites. Vamos lá, vamos ler uma questão. Como é que eles cobram isso? FUB 2015. Os direitos fundamentais, considerados como cláusula pétrea das Constituições, podem sofrer limitações por ponderação judicial, caso esteja em confronto com outros direitos fundamentais, por alteração legislativa, que é o caso de norma contida, né? Via emenda constitucional, que também pode ser uma norma contida, né? Conter por via emenda constitucional, desde que, nesse último caso, seja respeitado o núcleo essencial que os caracteriza. Correto, né? É a teoria dos limites dos limites. Você não pode o juiz, na hora de ponderar um direito sobre outro, excluir completamente outro direito. Uma lei não pode excluir totalmente o direito, nem uma emenda constitucional pode vir excluir todo o direito. Até pelo princípio da historicidade, a característica da historicidade dos direitos fundamentais. Eles têm toda uma história. Na hora que você vai mexer no direito, você tem que respeitar a história dele. Tem um autor, me esqueci agora o nome dele, que é o filósofo, que ele chama de teoria da novela, né? Todo direito tem que ter uma novela, uma história por trás. Então, você tem que respeitar essa novela do direito para que você possa modificar, criar um novo capítulo, ele chama isso, criar um novo capítulo para aquele direito. Não? Não pode simplesmente, não, agora acabou. Acabou o filme no meio da... Como é que chama? Tipo, no meio, antes do... Tipo, cara, sem lógica esse final desse filme, entendeu? Porque acabou. Você tem que arrazoar um novo capítulo, porque ele tem que terminar aquele direito. É possível, sim, que sejam impostas limitações aos direitos fundamentais, mas desde que seja respeitado o núcleo essencial que os caracteriza. Em um caso concreto no qual haja um conflito entre direitos fundamentais, o juiz irá aplicar a técnica da ponderação, a harmonização, questão correta. Agora vamos estudar outro conceito, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Lembrando que, antes de entrar aqui, lembrando que os direitos fundamentais surgiram lá atrás, nos estados absolutistas, e a eficácia dele era o quê? De restringir o Estado. Então, tinha uma eficácia vertical. Restringir o Estado sobre o cidadão. O Estado era superior ao cidadão, mandava tudo. E aí você criou, né, inicialmente as constituições para ter essa eficácia, né, essa segurança vertical. O Estado não pode Limitar entrar. o Estado. E aqui já está surgindo uma nova teoria, eficácia horizontal, né? Uma eficácia entre os próprios cidadãos. Até o século XX, acreditava-se que os direitos fundamentais se aplicam apenas às relações entre o indivíduo e o Estado. Com essa relação, é de um ente superior com o inferior, o indivíduo, o Estado do indivíduo, dizia-se que os direitos fundamentais possuem eficácia vertical. A partir do século XX, entretanto, surgiu a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que estendeu sua aplicação também às relações entre particulares. Tem-se a chamada eficácia horizontal, ou efeito externo dos direitos fundamentais. A aplicação de direitos fundamentais nas relações entre particulares tem diferente aceitação pelo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, só se aceita a eficácia vertical dos direitos fundamentais. Existem duas teorias sobre a aplicação dos direitos fundamentais aos particulares: a eficácia indireta, imediata, e a eficácia direta, imediata. Para a teoria da eficácia indireta e imediata, os direitos fundamentais só se aplicam às relações jurídicas entre particulares de forma indireta, excepcionalmente, por meio de cláusulas gerais de direito privado, de ordem pública, liberdade contratual, entre outras. Essa teoria é incompatível com a Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, prevê que as normas definidoras de direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata. Já para a teoria da eficácia direta ou imediata, os direitos fundamentais incidem
Vou botar aqui. Direitos fundamentais incidem diretamente nas relações entre os particulares. Estes estariam, então, né, então obrigados a cumpri-los contra o poder público. Esta é a tese que prevalece no Brasil, que é eficácia direta e imediata, tendo sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Suponha, por exemplo, que uma determinada sociedade empresária, um dos sócios não esteja cumprindo suas obrigações. Em razão disso, os outros sócios queiram retirá-lo da sociedade. Eles não poderão fazê-lo sem que lhe seja concedido o direito à ampla defesa e contraditório. Isso porque os direitos fundamentais também se aplicam às relações entre particulares e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Pode-se ainda falar na eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Essa expressão serve para se referir à aplicação dos direitos fundamentais em relações assimétricas entre particulares. É o caso, por exemplo, das relações de trabalho, marcadas pela desigualdade das forças entre patrões e empregados. Então, a eficácia horizontal, eu tinha até explicado antes, né, de começarmos a ler. É aquela eficácia que um direito fundamental se aplica nas relações entre os particulares, que os direitos fundamentais surgiram para proteger o cidadão contra o absolutismo do Estado. Ao longo da história do direito constitucional, não, vamos também aplicar essa teoria dos direitos fundamentais, esses direitos fundamentais entre os cidadãos. E deu exemplo aqui da empresa, mas teve um caso julgado no próprio STF de associação. O cara participava de uma associação e ele foi excluído da associação. Aí foi uma, peraí, como assim? Fui excluído sem ser ouvido? Tem direito a ser ouvido, contraditório para a defesa. E aí a associação é uma entidade privada, né? Você vai lá, cria um estatuto, pessoas privadas, vai lá, registra no registro civil de pessoas jurídicas, cria uma associação. Não é órgão público, não é nada. É uma associação, um clube. As pessoas excluíram o cara. Não, tem que ter direito amplo. Mandaram o cara voltar à processação, abrir espaço para ele, né, expor porque ele estava descumprindo. Ele botou aqui da empresa, mas acho que não sei não sei. Mas o que eu sei é da associação. Esse é o caso mais emblemático do Supremo Tribunal Federal, que a pessoa teve direito a ter uma ampla defesa e o contraditório para a retirada dele, antes de decidirem tirar ele da associação. Vamos ver aqui umas questões, como é que cai isso aqui na prova. Tribunal de Justiça do Ceará, 2018. Vamos botar assim. A exclusão de sócio de associação privada, essa aqui, ó, foi eficaz. Associação privada sem fins lucrativos independe de contraditório? Não, né? Tá errado aqui. Independe? Não. Tem que ter o contraditório. Ah, mas o contraditório não é só entre o Estado e o cidadão? Não. Mesmo nas relações privadas, tem que respeitar o contraditório. O contraditório é para a defesa desde que haja previsão estatutária. Questão errada. Aqui, os direitos fundamentais têm eficácia horizontal, isto é, se aplicam nas relações entre particulares. Assim, na exclusão de sócios de associação privada sem fins lucrativos, devem ser garantidas a ampla defesa e o contraditório. Então, não tem jeito, deve ser garantido. É a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. PGE, na verdade, PGE, Paraná, 2015. Os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente só os poderes públicos? Só os poderes públicos? Não, né? Aqui, ó, quebrou aqui, ó, só os poderes públicos? Não. Os particulares também. Então, aqueles direitos que estão no artigo 5º também têm que ser respeitados pelos cidadãos em relação aos outros cidadãos. Estando direcionados das empresas, cidadãos também, mas estou falando de empresa também, né? Uma empresa em relação aos empregados, em relação aos clientes. Né? O que está posto ali, o cidadão tem direito, não só em relação ao Estado, em relação à empresa, em relação aos funcionários da empresa. Estando direcionados imediatamente à produção de particulares e apenas em face dos chamados. Né? Questão errada, de novo, porque a eficácia horizontal não é só em relação... Os direitos fundamentais têm eficácia tanto vertical quanto horizontal. Então, basicamente, é isso que esse conceito aí. Até sem lógica não fazer sentido, né? Sem lógica não fazer essa aplicação horizontal.
Imagina você ser maltratado dentro de uma empresa. Você não tem direito à dignidade, não tem direito a vários, né? Agora, os direitos fundamentais na Constituição. Agora a gente vai entrar. Tudo isso que a gente viu aqui até agora são as bases, os conceitos para entender o que está posto no artigo 5º. Porque na hora que você for ver o artigo 5º, isso aqui se aplica horizontalmente. Isso aqui é um direito de primeira, de segunda geração. Isso aqui talvez na teoria dos limites, o núcleo duro seria isso, do direito, entendeu? Então, toda essa base que você vê antes é justamente para entender o que está posto no artigo 5º. Agora a gente vai entrar, porque as pessoas vão estudar direitos fundamentais e vão direto no artigo 5º. Não, mas tem que ter uma base conceitual para você entender o que está escrito ali na própria Constituição. Você entender, não, isso aqui foi... Na verdade, isso aqui está muito mais para uma norma de eficácia contida do que uma norma de eficácia limitada. Então, na verdade, eu posso exercer, mas uma lei pode vir depois e conter esse direito. Eu não preciso esperar a lei, norma de eficácia limitada, para exercer o que está aqui no inciso. Entendeu? Você ter todo esse arcabouço conceitual para você ler o direito e dizer, isso aqui é isso, você aplica isso, você aplica aquilo. Vamos lá. Os direitos fundamentais estão previstos no título 2 da Constituição Federal de 1988. O título 2, conhecido como Catálogo dos Direitos Fundamentais, vai do artigo 5º ao artigo 17 e se divide em direitos fundamentais em 5 diferentes categorias. Então, você tem 5 diferentes categorias de direitos fundamentais. Vamos botar essa aqui, vai ficar mais claro aqui. Tem os direitos individuais, direitos e deveres individuais e coletivos, que é o próprio artigo 5º. Tem os direitos sociais, que vai do 6º ao 11º, e dentro desse tem aqueles direitos que eu falei que pode se aplicar especificamente a um único grupo de pessoas, que são os do artigo 7º, que é o direito dos trabalhadores, que é FGTS, aquelas questões todas, né? Direitos de nacionalidade, que é a questão da naturalidade, né? Direitos políticos, artigo 14 e 16, direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos, que é o 17, esqueci de botar aqui. Deixa eu salvar logo isso aqui, que da outra vez eu perdi. Deixa eu salvar aí. Então, na verdade, as pessoas falam, tem que estudar o artigo 5º. Não é só o artigo 5º. O artigo 5º, 6º ao 11, 12 e 13. 12 e 13 cai bastante. Foi modificado há pouco tempo. 14 e 16 e o 17. É importante... Desculpa, professor. O senhor falou agora que o direito de nacionalidade foi modificado há pouco tempo. Quanto tempo, mais ou menos, é esse pouco tempo? Isso é assim, que eu estou falando do artigo 5º, foi o que foi mais recente modificado. Não sei se tem mais coisa aí dos direitos fundamentais. A última modificação... Mas tem 5 anos por aí que foi modificado? Tem. Tá. Da modificação do artigo 5º, o artigo 5º foi modificado, eu acho que em 2003, que foi quando botou a questão da emenda constitucional para tratado internacional, mesma coisa, em 2003. E aí logo depois, não sei quando é que foi, em 2005, 2006, teve o dos direitos de nacionalidade. Depois a gente consulta, mas as modificações nesse grupo aí é muito pequeno. Quando tem, você tem que ficar atento, porque a Constituição sempre está sendo modificada, está na emenda 103 agora, não sei qual é a emenda agora. Não, 103 não, 103 foi da reforma da Previdência. Mas sempre é modificado lá naquelas partes lá de, né, previdência, tributário, orçamento. Ainda mais agora, nesse período, está sendo mudado muito a parte de direito financeiro na parte de orçamento. Mas no artigo 5º é poucas modificações. É quando tem uma, que foi a da nacionalidade, é que só fica só batendo. Nada, mas está tranquila, porque assim, eu estudei bastante, assim, eu gostei dessa temática aí eu estudei bastante, como o senhor falou agora, achei que era agora, recente, tipo um ano, aí eita, não. vai ter que rever de novo. Não, então tá tranquilo. Aqui, vou só dar uma olhada aqui, vamos lá, aqui, começar no artigo 5º. Por exemplo, mudou em 96,
Estou passando aqui. Teve uma mudança em 96, uma em 2011. O que mais? 89, mas ele faz muito tempo, né? Foi logo depois da Constituição. 2004, né? Foi a emenda constitucional 45, que colocou a questão dos tratados internacionais, que eu falei 2003, mas foi 2004 a emenda constitucional. A proposta começou a debater em 2003. Tem aqui no artigo 6º, 2015, que fala o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, em 2015, eles modificaram. O que eles acrescentaram aqui em 2015? Antes era direitos sociais, a educação já estava. A saúde já estava. A alimentação já estava. O trabalho já estava. A moradia já estava. O transporte, o lazer já estava, a segurança já estava, a previdência social já estava, a proteção à maternidade, à infância já estava, a assistência aos desamparados já estava. Então, eles incluíram como direito social do cidadão o transporte, em 2015. Esse artigo ele fala assim, são direitos sociais. Aí, em 2015, acrescentaram entre educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, acrescentaram o transporte. Aí continuou o mesmo, lazer, segurança, previdência social. Vai ficar atento, que às vezes eles cobram. São direitos sociais. Como o transporte não estava, eles podem querer excluir o transporte e você passar despercebido. Isso aí foi 2015, depois modificação em 98, 2006. 2006 foi aquela questão até que também foi importante, a modificação do ensino fundamental, que antes você entrava no ensino fundamental com 6 anos, né? Você estava com 7, estava com 7, aí mudou para 6. Eles mudaram o pré-escolar. Bota assim, assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Como você entra com 6 anos na primeira série, antigamente você entrava com 7 anos na primeira série, então você recebia o pré-escolar até os 6, porque com 7 anos a criança entrava na primeira série. Agora, como a criança entra com 6 anos na primeira série, o pré-escolar até 5. Eles mudaram aqui, assistência gratuita aos filhos independentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escola. Esse aqui influencia diretamente no pré-escolar. Você E recebe seus sociais você recebe também. tá nos direitos sociais, você recebe um Tá. dinheirinho. Eu recebia da Isadora, até ela completar 6 anos. Você recebe no contra-cheque, quando é servidor público, acho que na iniciativa privada também paga. Então, isso aqui foi em 2006. Aí estou falando das recentes, né? Vamos ver, a nacionalidade, aquela que eu falei, foi em 2007 que mudou. Qual é a diferença aqui, para você entender, 2007? O que era antes? Antes era o seguinte, ó. Antes, mas não memoriza, só entende o que é. O que é hoje? Vamos primeiro, o que é hoje? Hoje, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venha residir na República Federativa do Brasil e opte em qualquer tempo, depois de atingir a nacionalidade, desde depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. E está dizendo o que é brasileiro nato. E aí começa lá, nascido no Brasil, pessoal que nasceu no Brasil ou nasceu no estrangeiro, de pai e mãe brasileira que está a serviço do Brasil. Então, quem que é nato? O cara que nasce no Brasil ou o cara que nasce no estrangeiro, mas o pai e a mãe são servidores públicos, Ou diplomatas, um ou então, outro também, ou né? um ou outro, né? Aí tem o caso C, o caso da linha C, que é o seguinte hoje, é o cara que nasce no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, então não é servidor público. Eu fui fazer um mestrado, fui fazer um doutorado junto com a Raquel, ela teve filho lá. E aí, desde que eu pegue a criança que nasceu lá na Espanha, lá nos Estados Unidos, leve numa repartição brasileira e registre ela lá, ela já é brasileiro nato, nasceu lá nos Estados Unidos. Ou eu não faça isso, mas em qualquer tempo que esse meu filho ou minha filha que nasceu no exterior, depois de atingir a maioridade, venha residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira, né? Retroage, né? Retroage. Entendi.
Eu já tinha lido isso aí, então não vai Entendeu? ser nada Aí novo. como é que era antes? Olha como é que era antes. Era mais restrito. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que venha residir na República Federativa no Brasil e opte, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Agora, o que que ele acrescentou aqui? Qual é a diferença? É que opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade. Ele tem que ser maior de idade para optar. Tem que ser maior de 18 anos. Entendi. Antes ele podia vir pequeno e optar pela nacionalidade brasileira. Não tinha esse maior de idade, atingindo a maioridade. É só essa mudança. Então ele tem que ser Entendi. maior de idade. Antes de 2007, isso. Né? O que eles acrescentaram em 2007 é isso. É Só esse termo maior aqui, idade. Atingir a depois de maioridade. atingida a maioridade. Sim, mas é muito engraçado que eles cobram isso até hoje, não? Você, você tem que perceber, opa, peraí, tem que ser maior de idade. O resto continua a Eu mesma gostei coisa. muito dessa temática. Eu não sei o quanto cai, mas assim, Uhum. Cai muito, sei né? lá. Hã? Cai muito o artigo 5º. Tem que, assim, não é, eu estou falando só para o concurso seu, estou falando do concurso em geral, né? E na parte de direito constitucional para constitucional. Direito constitucional cai muito porque, por exemplo, você vai, no meu caso, na área jurídica, você vai fazer prova de direito tributário. Se tiver 10 questões de direito tributário, pelo menos 5 vai ser direito tributário constitucional, entendeu? São coisas que são direito tributário, mas está na Constituição. Na hora que você vai fazer a prova de direito previdenciário, vai cair pelo menos algumas questões que a questão do direito previdenciário está na Constituição. Então, você vai fazer a prova de direito administrativo, tem muita coisa de direito administrativo que está na Constituição, artigo 37 em diante, até o 45. Então, várias coisas que você estuda em outros ramos de direito, que não necessariamente direito constitucional, você vai, de novo, cair em direito constitucional. Você vai ter que ficar lendo direito constitucional. É direito tributário, direito previdenciário, direito financeiro. Direito financeiro praticamente é direito constitucional. Se você souber bem direito constitucional na parte financeira, você pode pegar qualquer livro de direito financeiro e falar, cara, isso na verdade é direito constitucional, só que dá um outro enfoque. Enfim, então constitucional você sempre tem que estar lendo, lendo, lendo. É importante, vamos continuar, é importante ter atenção para não cair numa pegadinha na hora da prova. Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, os direitos relacionados à existência, à organização e participação em partido político são espécies gêneros de direitos fundamentais. Entendeu o que ele quer falar aqui? E as pessoas confundem. Acha que o artigo 5º são os direitos fundamentais. Não. Os direitos fundamentais são todos aqueles que são previstos na Constituição, que são garantias do cidadão, né, do ponto de vista da sua atuação, né, em relação ao Estado, partidos políticos, na sociedade como empregado. Então, não é necessariamente só o artigo 5º. O artigo 5º é bem genérico, em relação a todos. Artigo 7º é só para os trabalhadores, mas isso também é direito fundamental. Só que aqui não coloca, mas tem direito fundamental até no artigo 150, que são as limitações ao poder de tributar. O Supremo Tribunal Federal já julgou e falou, artigo E também, 150. até na parte de biologia, todo mundo, por exemplo, todo mundo tem o direito fundamental ao meio ambiente Saudável, sustentável. saudável. Já não está no artigo 5º, né? Pois é. Então, assim, Tem direito fundamental fora. toda vez que uma questão vier te induzindo a dizer não, os direitos fundamentais são só os previstos no artigo 5º, já era, está errado. Eles estão dispostos em toda a Constituição. Basta você ler e dizer, cara, isso aqui é um direito fundamental. É você ler, por isso que você tem que ter aquela background de história do direito fundamental, gerações, para você entender, na hora que você lê a Constituição, a letra feia da lei, da Constituição, e dizer, não, isso aqui é um direito fundamental. Vamos continuar aqui. O rol de direitos fundamentais previstos no título 2 não é exaustivo. Há outros direitos espalhados pela CF constitucional, como direito ao meio ambiente, é o que você falou aqui, né? Artigo 225, e o princípio da anterioridade tributária, que é esse aqui, artigo Não tinha 150. lido, não. E o Supremo julga isso direto, dizendo, é direito fundamental, não pode ser modificado. Nesse ponto,
Vale destacar porque já teve proposta de modificação, de exclusão essa anterioridade, mas aí o Supremo Tribunal Constitucional a emenda. Nesse ponto, vale ressaltar que os direitos fundamentais relacionados ao título 2 são conhecidos pela doutrina como direitos catalogados. Por sua vez, os direitos fundamentais previstos na CF, mas fora do título 2, são conhecidos como direitos não catalogados. Então, os direitos que estão no título 2, dos direitos e garantias fundamentais, catalogados. Que estão fora do título 2 são os não catalogados. Vamos ver umas questõezinhas, como é que está isso aqui. O rol de direitos e garantias fundamentais se esgota nos direitos e deveres individuais, na nacionalidade dos direitos políticos? Não, né? Ele começa a pegar. Cadê? Onde é que está errado? Se esgota? Não. Está em toda a Constituição. Questão errada. Também se enquadra como direitos e garantias fundamentais os direitos sociais, os direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. Vamos ver mais uma aqui. Não entendi essa segunda não, peraí. Também a se segunda? enquadram, essa também se enquadram como direitos. Como assim? Também Essa se aqui? enquadram. Aqui? Ainda nem li. Essa aqui tu já leu? Não, a de cima. Também de cima. se enquadram como direitos e garantias. Também Isso se... aqui, ó. é a Essa aqui, ó. explicação de cima, né? Não, a explicação Explicação de de cima. cima. Aqui, ó, os Foi o que a direitos gente falou. sociais. Tá. Ele só botou esse aqui e esse aqui. Na verdade, ainda tem a nacionalidade, tem os direitos sociais, tem vários direitos fundamentais. Tem que entender isso. Direitos fundamentais, FU, fundamentais, são todos. Aí dentro deles você tem os sociais, tem os direitos individuais, né? Os direitos e deveres individuais e coletivos. Individuais são aqueles do artigo 5º, inviolabilidade do domicílio, não ter pena perpétua, direito à vida, vários outros ali. Direito à propriedade, é individual, né? Aqui, vamos ler. Na CF, a classificação de direitos fundamentais restringe-se a 3 categorias? Não, né? Ali já tem várias. Só aqui já tem uma, duas, três, quatro, já tem 5 categorias, fora as outras que estão em outros artigos. Né? Os direitos individuais e coletivos, direitos de nacionalidade, direitos políticos, estão erradas, né? Pode-se falar ainda na existência de outros 2 grupos de direitos sociais e os direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos. É errado. Direitos, vamos começar a ler alguns. A gente não vai conseguir acabar hoje, porque são mais de... Deixa eu ver quantos incisos tem, só o artigo 5º. Vamos ver, porque às vezes tem um só, que desdobra em várias, né, observações. Então, vamos começar hoje, mas sabe que artigo 5º, vamos fazer artigo 5º, não é simples. Porque tem um inciso ali que tem julgados da STF, tem entendimento, né, para você entender ele completamente, um inciso. Então, são 50, 70, 78. Então, são 78 incisos. Tem incisos que se desdobrem a linha, então tem vários detalhezinhos. 78, mas vamos lá. Iniciaremos o estudo do artigo da Constituição mais cobrado em provas de concurso, do artigo 5º. Vamos lá. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, no artigo 5º, você já tem o direito à vida, à liberdade, né, à igualdade, à segurança e à propriedade. O dispositivo constitucional enumera 5 direitos fundamentais. Deixa eu botar aqui. Já tem 5 direitos fundamentais: vida, liberdade, igualdade, que é o lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, segurança e propriedade. Desses direitos é que derivam todos os direitos relacionados nos diversos incisos do artigo 5º. A doutrina considera, inclusive, que os diversos incisos do artigo 5º são desdobramentos dos direitos previstos no caput, que é o quê? Direito à vida, de novo, vida, liberdade, igualdade ou fraternidade, né, só lembrar,
Segurança e propriedade. Apesar do artigo 5º caput referir-se apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes do país, há consenso na doutrina que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontra em território nacional, mesmo que seja estrangeiro ou residente no exterior. O quê? Tem como parar a gravação rapidinho, só vou pegar uma chave aqui embaixo? Um Pera, minuto. tá, deixa eu parar aqui. Vamos lá. Em relação ao artigo 5º ainda. Nesse sentido, aqui, ó, apesar do artigo 5º caput referir-se apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes do país, há consenso na doutrina que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Um estrangeiro que estiver passando férias no Brasil será, portanto, titular de direitos fundamentais. Não faz sentido esse residente ser entendido como residente de residir, mas é o residente mais sentido genérico. Está aqui no Brasil. Residente no sentido do direito internacional, né? Que é a pessoa que, ainda que esteja de passagem por aqui, ele se torna um residente do país. Né? Passagem não é de residência, domicílio, está de passagem, turista. Nesse sentido, entende o STF que o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe asseguram a preservação do status de liberdade e observância pelo poder público da causa constitucional de duas process, que é o devido processo legal. Ainda sobre o tema, chamamos a atenção para a decisão da STF, segundo a qual o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. Direito à propriedade ao estrangeiro não residente. O que ele botou aqui na linha, né? Não botou nada não, só botou. Cabe destacar é o quê? O direito à propriedade não é só a propriedade, quando a gente fala propriedade, entende-se casa, né? Umas coisas e tal, mas propriedade em sentido geral. Ser proprietário, Se apropriar, né? é ser proprietário tanto de bem imóvel quanto de bem móvel. Carro, celular, né? Carro, celular, né? Então, a propriedade é em sentido, quando a pessoa lê esse propriedade, ela sempre atrela que a Eu gente tem pensava esse sempre em conceito, casa mesmo. né? A gente atrela aquela questão de casa. Não, esse caso aqui do Supremo, não sei se é esse, mas é o pessoal muito que vem do, da Argentina, Paraguai, e vem de carro ali para o sul, para as praias de Santa Catarina, e sempre dá rolo ali. São muita multa, muita coisa, e aí não querem pagar, e aí quer aprender, eles entram com a ação do direito de propriedade lá do carro deles e tal, e tem que liberar. Praticamente eu não pago multa aqui. Então, não sei se é esse o caso, mas quando tem essa discussão de direito de propriedade do artigo 5º de estrangeiro não residente, tem a ver com os casos que rolam no sul do país. Porque lá a fronteira você consegue ultrapassar com... Diferente do norte, né? Norte, aqui, centro-oeste, você a fronteira terrestre é muito difícil você vir de carro. Mas no sul, o pessoal da Argentina, Mendonça, vem de carro para o Brasil. Então, eles têm o direito à propriedade assegurado no artigo 5º, né? Direito fundamental deles. Eles vão e voltam com o carro deles, mesmo que tenha muita multa, né? Acidente de trânsito, essas coisas. Cabe destacar ainda que os direitos fundamentais não têm como titular apenas as pessoas físicas. As pessoas jurídicas e até mesmo o próprio Estado são titulares de direitos fundamentais. Isso aqui é importante também. Sempre cai em prova. Pessoa jurídica. Vamos lá. Segundo o STF, se os estrangeiros residentes no país, uma vez atendidos os requisitos constitucionais, são beneficiários da assistência social, fazendo jus ao denominado benefício de prestação continuada, BPC. O BPC é um benefício assistencial devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Ou seja, um estrangeiro que está morando no país, que está numa situação de necessidade e tem direito ao BPC. No que se refere ao direito à vida, a doutrina considera que é dever do Estado assegurá-lo em sua dupla acepção. A primeira, enquanto direito de continuar vivo, a segunda, enquanto direito de ter uma vida digna, de uma vida boa. Segundo essa linha, o STF já decidiu que assiste aos indivíduos o direito à busca pela felicidade, como forma de realização do princípio da dignidade da pessoa humana. O direito à vida não abrange apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina.
Sem essa proteção, estaríamos autorizando a prática do aborto, que somente é admitida no Brasil quando a grave ameaça a vida da gestante ou quando a gravidez é resultante de estupro. Relacionado a esse tema, é um importante julgado do STF sobre a impossibilidade de interrupção de gravidez de feto anencefálico, né? Então, no caso, o feto anencefálico a criança vai nascer sem cérebro. O feto anencefálico é aquele que tem uma má formação do tubo neural, a ausência parcial do encéfalo e da calota craniana. Trata-se de uma patologia letal. Os fetos por ela afetados morrem, em geral, poucas horas depois de terem nascido. A Corte garantiu o direito à gestante de submeter-se à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencefálico, previamente diagnosticado por profissional habilitado, sem estar compelido a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. O STF entendeu que, nesse caso, não haveria colisão real entre direitos fundamentais, apenas conflito aparente, uma vez que o anencefalo, por ser inviável, não seria titular do direito à vida. O feto anencefalo, mesmo que biologicamente vivo, porque feito de células e tecidos vivos, seria juridicamente morto, de maneira que não deteria proteção jurídica. Assim, a interrupção da gravidez de feto anencefalo não é tipificada como crime de aborto. Esse aqui é o caso que o próprio Supremo Tribunal Federal julgou, né? Que o anencefalo, quando ele é diagnosticado, você vai levar a gravidez até o 9º mês, e às vezes é diagnosticado na 16ª semana. Normalmente faz a chamada, esqueci agora, tem uma... Na época da Isadora a gente fez, me esqueci o termo específico. Isofórmica, tem lá uma ultrassonografia isofórmica. Nessa ultrassonografia do 16ª semana, você já sabe toda essa questão do anencefalo. E o anencefalo ele vai continuar com a gravidez. Porque, em tese, ele tem tudo lá, só que ele não vai mais desenvolver essa parte aqui, o cérebro, essas coisas todas. Ou seja, vai ficar o resto da gravidez sabendo que assim que ele nascer, ele não tem essa conexão, ele não vai respirar, né? Não vai, Então, os deixa órgãos eu não vão perguntar uma bater. coisa, professor. Então, aí no caso ele é para fazer o aborto antes ou é levado a gravidez até o final e ele morre normal? É isso que o Supremo autorizou. No 16ª semana, fez essa ultrassonografia isofórmica, sei lá, que você detecta isso, você é autorizado, sem autorização judicial, aqui, ó, sem apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Tem esse laudo, que o seu filho é anencefalo, você vai apresentar para qualquer obstetra, né, que faz esse parto, vai mostrar para o obstetra, ele está autorizado a fazer a terapêutica, ou seja, procedimento de parto antecipado. Vai tirar o feto, tirar tudo, como se tivesse um parto prematuro, mas a criança vai morrer, né? O feto vai morrer, não tem jeito. Porque antes, se o médico fizer isso sem essa questão aí, estava lá naqueles artigos que a gente estudou, se lembra? Você tem o induzimento ao parto, artigo 260, né? Sei, 240, né? Tem lá, né? Tem tanto um induzimento ao parto, tem da mãe, tem do médico, tem um que induz, tem outro que auxilia. Se lembra que são 3 crimes de aborto lá? Tem o da própria mãe, tem o do médico e tem da pessoa que induz. Então, tem 3 tipos de aborto ali. Então, ele cairia nesse crime. Mas, nesse caso, no julgamento do Supremo, ele disse, não, o médico não vai responder, nem a mãe. Que não tem viabilidade o feto. É porque a ciência avançou muito, né? Antigamente, esse tipo de situação você só ia saber, na época dos nossos pais, na hora que fosse fazer o parto, né? Ia ficar aquela gravidez ali com aquela expectativa. Hoje em dia você consegue, na 16ª semana, saber ou não. 16ª semana, 16ª semana você já sabe se a criança vai ser especial, se Eu já estava tem alguma tentando fazer doença. 16ª, então, 4 meses. 4 4 meses meses. ainda. 4 meses. Aí vai ficar mais 5 meses até finalizar a gravidez. São 9 meses.
Outra controvérsia levada à apresentação da apreciação do STF envolvia a pesquisa de células-troncos embrionárias. Segundo a Corte, é legítima e não ofende o direito à vida, nem tampouco a dignidade da pessoa humana. A realização de pesquisas com células-troncos embrionárias, obtidas em embriões humanos, produzidos por fertilização in vitro, e não utilizadas neste procedimento. Por fim, cabe destacar, isso aqui são as pessoas que, né, que ficam tentando engravidar por fertilização in vitro e depois fica aqueles óvulos fecundados, entendeu? Tem um óvulo da mãe e tem o esperma do pai. Só que as pessoas já tiveram filhos, não vão mais usar aquele material genético, eles usarem para desenvolver um pouquinho, né? Aumentar um pouquinho e virar célula-tronco. Ou seja, você aumentou um pouquinho, não é só mais o óvulo fecundado, já é célula-tronco, já é não é um ser vivo também, é muito complicado, é muito pior, muita, assim, o julgamento do Supremo, esses foram muito técnicos, esses dois, né? E teve, inclusive, audiência pública, amigos curi. Se você quiser, entra no... Não vai perder tempo agora estudando para concurso, mas depois que for aprovado, no YouTube tem todo o julgamento, tem os especialistas, né? Julgamento Falando de na quem? Só para eu ver? no YouTube, no site do STF, no canal do STF, eles deixam lá todas as audiências públicas. Mas Mas é do que? não, Da célula embrionária? não, desses julgamentos todos, tanto do feto anencefalo quanto das células troncos, está lá na internet. Hum, Na época da faculdade estava um mensalão. Aí o professor da faculdade, quando faz faculdade de Direito, o professor manda você assistir para discutir em sala de aula, né? Na minha época era do mensalão. O professor mandou assistir os vídeos todos do mensalão e praticamente foi um debate. entendi. Mas às vezes ele especificava alguém, entendeu? Dizia assim, não, quero que vocês assistam o voto do ministro tal, que o ministro leu o voto dele. Nós damos o voto do ministro. Vamos debater, tá certo? Que alguns ministros usaram algumas teorias novas. No caso do mensalão foi a teoria do Klaus Roxin, que é um alemão, né? Então, aí, quero que você leia. Estava estudando justamente essa teoria na faculdade. É muito legal, porque a gente viu na prática como é que aplica a teoria. E a pessoa ainda estava viva, né? Então, José Disseu pediu um parecer do cara. Foi muito legal, porque por causa disso, o cara aplicou a teoria por causa do José Disseu. O José Disseu pegou, foi lá com o cara, dono da teoria, que inventou a teoria, vem cá, me dá um parecer. Essa sua teoria que você fez se aplica ao meu caso? Trouxe a teoria, que o ministro estava pegando a teoria do cara, dizendo que estava aplicando, porque ele entendia que a teoria que o cara explicou era para o caso José Disseu. O José Disseu foi com o dono da teoria, com o velhinho, e falou: ó, essa sua teoria se aplica a mim? É isso que você queria dizer quando escreveu o livro? Entendeu a maluquice? O cara ainda Entendi, estava vivo. legal. O cara ainda estava vivo, né? Pegou o intérprete, foi lá, né? Aham. Não, Alemão, né? não, mandou o cara fazer um parecer para ele jurídico. Ele é advogado, mas o cara é alemão. Vamos lá. Por fim, cabe destacar que nem mesmo o direito à vida é absoluto, sendo admitida pela Constituição Federal de 1988 a pena de morte em caso de guerra declarada. A doutrina considera que, por se tratar de cláusula pétrea, a emenda constitucional não pode estabelecer no Brasil novas hipóteses de pena de morte. Essa ampliação não poderia nem mesmo ser feita por meio de uma nova Constituição, em respeito ao princípio da vedação do retrocesso, que é aquilo que a gente viu do justnaturalismo, né? Além dos direitos fundamentais, você tem os direitos do homem, né? Então tem que respeitar a novela, o princípio da novela de um filósofo americano, esqueci o nome dele, não sei se é americano. Ele fala que tem toda uma novela para construir um direito. Então, para construir um novo capítulo, você tem que respeitar a novela. Vamos lá. Vamos, como é que cai isso aqui? Os direitos e garantias fundamentais estendem-se aos estrangeiros em trânsito em território nacional, mas não às pessoas jurídicas? Não, nas pessoas jurídicas também. Começa a ficar Ministério Público de Rio Grande do Sul, 2014. Vamos lá. Deixa eu botar em vermelho aqui se tem alguma coisa errada. Não, não tem nada, é correto. Ainda que o sistema jurídico constitucional pátrio consagre o direito à vida como direito fundamental, ele admite excepcionalmente a pena de morte? Correto. Em caso de guerra declarada, aí não completou, né? Mas correto. Nem o direito fundamental absoluto, inclusive o direito à vida, em caso de guerra declarada, admite-se a pena de morte. Só que tinha que ter uma vírgula, em caso de guerra declarada, né? E aí, especificamente, aplicação assim, para casos até envolvendo
quem está combatendo, né? Para qualquer pessoa. Bem que o crime de espionagem, qualquer cidadão pode fazer, né? Não é necessariamente o militar. Isso está no Código Penal Militar. Direito à vida. Direito à busca pela felicidade. Uniões homoafetivas são entidades familiares. Direito à vida, sobrevivência, uma existência digna. Direito à vida, alcança a vida intra e extrauterina. Deixa eu botar aqui, que ele está botando aqui, importante. Direito à vida é relativo, é compatível com a interrupção da gravidez de anencefalo, isso aqui é importante, e com a pesquisa de células-troncos embrionárias. Então, o caput do artigo 5º, deixa eu montar aqui, que dá o direito à vida, não é necessariamente, né, incompatível com a interrupção da gravidez de anencefalo e com a pesquisa de célula-tronco. Então, esse inciso 1 a gente continua amanhã, que aí já começa de um por um. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Amanhã a gente continua aqui, inciso 1. Até onde der, 1 hora e meia, depois vai até finalizar. Valeu? Tá ok. Um abraço. Viu? Tchau. Obrigado. Tchau.